Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima quinta-feira a todos. Vamos aqui às notícias do Brasil. Eu, Joyce Hasselman, trago as informações e comentários direto da terrinha para vocês que acompanham a BR TV Boston nos Estados Unidos ou em qualquer canto do mundo. O caos na segurança pública dentro dos presídios continua aqui no Brasil. No Rio Grande do Norte, o enfrentamento entre presos já chega ao 6º dia consecutivo. Enquanto isso, a Lava Jato retoma a fila gigantesca de delações e lá vem informações para entregar a quadrilha que acabou destruindo boa parte do patrimônio brasileiro, destruindo a Petrobras. E o Guilherme Boulos, aquele que foi preso depois de jogar um rojão na polícia, já está livre, já está comandando invasões. Eu comento tudo isso e muito mais a partir de agora. Pessoal, as informações, o caos continua aqui no Brasil, dentro de algumas penitenciárias, em especial agora no Rio Grande do Norte, em Alcaçuz. É o 6º dia consecutivo de rebelião, de enfrentamento de presos. Eles conseguiram derrubar a barricada que separavam as duas facções, o Sindicato do Crime e o PCC. Os presos estão se enfrentando, se houve tiros a todo momento de fora da penitenciária. Durante a madrugada, ônibus foram incendiados em Natal, a mando desses bandidos que estão dentro da prisão. E agora, nesse momento, integrantes do governo e integrantes do governo do estado negociam com os chefes das facções criminosas do PCC e do Sindicato do Crime. Isso depois, menos de 24 horas depois do governador dizer que não negocia com bandido, que não negocia com chefe de facção criminosa, que não vai permitir que o presídio se transforme ou se mantenha, como é até agora, num escritório do crime, das grandes facções criminosas. Então, gente, olha a situação que a gente vê no Brasil, né? Nós estamos vendo aí os presos comandando uma carnificina, um contra o outro, é bandido contra bandido, a disputa de espaço. Repito o que eu já disse pra você em vários comentários, nada tem a ver com superlotação. Se você olhar o noticiário no Brasil, as manchetes são: penitenciárias todas estão superlotadas, penitenciárias todas estão com problema de superlotação e blá blá blá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é disputa de gangue, é disputa de facção criminosa, nada tem a ver, repito, com a superlotação, ok? Então, sigamos em frente. Aí você tem o Estado que deveria botar ordem nessa baderna negociando com o bandido. Então o bandido chega, né? Só falta chegar de terno e gravata, né? Senta-se à mesa de negociação com o secretário de segurança, com o governador, com uma delegada, para dizer o seguinte: as minhas condições, né? O preso dizendo, o preso chefe de facção criminosa, aquele que tem centenas e centenas de mortos nas costas, aquele que comanda o tráfico, aquele que comanda sequestros, aquele que comanda o terrorismo dentro do Brasil. Então ele senta à mesa de negociação, né? Só falta usar o terno e gravata e diz o seguinte: olha aqui, autoridade policial, para eu parar de infernizar sua vida, de incendiar ônibus lá fora, para eu parar de mostrar a incompetência sua, do Estado, em manter a segurança pública, a incompetência do governo federal, para eu parar de mostrar o quanto as polícias foram desmontadas nas últimas décadas, para eu parar de mostrar que eu, traficante, eu, chefe de facção, sou muito mais poderoso que você e todo o aparato que cerca o Estado. Então, para eu fazer isso, eu tenho as minhas condições. Aí eu quero o seguinte: eu quero cela diferenciada, eu quero o bando da minha quadrilha aqui do meu lado, eu quero continuar comandando o crime aqui de dentro do meu escritório, né, que é, na prática, a penitenciária. Então é isso que está acontecendo. Imagine você, né, você que está me acompanhando aí, você que mora nos Estados Unidos, né, que tem um sistema muito mais duro, muito mais rígido do que o nosso, ou você que mora, né, na Suíça, na Suécia. Já imaginou isso, gente? Já imaginou o chefe da segurança pública sentando com o chefe de facção criminosa para negociar os termos para que os bandidos parem de infernizar o Estado? Pois é isso que está acontecendo aqui no Brasil. Veja a que ponto nós chegamos, a que situação nós chegamos, né? Eu quero comentar com você, rapidamente, alguns princípios, né, dos governos, né, da esquerda brasileira, né? A esquerda brasileira trabalha e sempre trabalhou para fragilizar tudo. Primeiro, dividir
o povo, nós e eles, brancos, negros, homossexuais e heterossexuais, é assim que a esquerda sempre trabalhou, e isso já é um ensinamento desde a época de Lenin, né, para a esquerda no mundo todo, mas eu tô falando aqui do Brasil. Essa coisa de você manter o cidadão, a insegurança plena, né, do cidadão, para que ele sempre dependa do Estado, para que venha o Estado resolver o problema, né, essa coisa de ter os bandidos comandando tudo e todos, né, isso foi durante muito tempo orquestrado. Isso faz parte de um grande plano. Só que a bomba relógio explodiu. E agora, o que a gente está vendo é que o crime está mandando na política. É que o Estado não dá conta de segurar o crime organizado dentro dos presídios, comandado pelas facções criminosas. E quando o Estado não barra o crime acaba não só enfrentando, mas entrando também para a política. Não se assuste se nas próximas eleições a gente acompanhar aí a campanha, né, de representantes da bancada do tráfico, né, na Câmara dos Deputados. Eu volto já já com mais informações aqui para você na BR-TV Boston. Tem mais informações. A Lava Jato volta a ouvir aqueles que têm muito a dizer nas delações premiadas, e o chefe do MTST continua aterrorizando aqui no Brasil. Olá, eu sou Altamiro de Oliveira, do Rio de Janeiro. Fique ligado na BR-TV, novo canal de televisão para brasileiros nos Estados Unidos. Vamos lá, pessoal, o assunto agora é Lava Jato que retoma a fila de delações premiadas. Já são 20 figuras que estão aguardando para prestar as suas informações, entregar as suas informações à turma da Lava Jato e entregar também a quadrilha que comandou o grande esquema, o maior esquema de corrupção da história do mundo, chamado Petrolão. Repito, 20 pessoas aguardando para fazer delação premiada. Gente, a Lava Jato que descobriu todo esse saque, né? Tudo que foi feito com a Petrobras, tudo que foi feito aí envolvendo as grandes construtoras brasileiras, tudo que foi feito envolvendo o governo do PT, junto com o PMDB, com os partidos de esquerda, os que se dizem de direita, né? Acaba que vira todo um bolo só. A diferença entre esses partidos todos é o tamanho do naco que cada um mordeu, né? Então o PT mordeu o naco gigantesco, o naco mais suculento, né? A maior parte do dinheiro, se apropriou da maior parte daquilo que voltou em propina, em negociata, né? Mas todos, de uma forma ou de outra, estão envolvidos aí no grande esquema do Petrolão. Pois muito bem, agora a Lava Jato continua a ouvir essa turma, né? E vem muita, mas muita informação por aí, incluindo informações aí dos ex-tesoureiros do PT, incluindo novas informações de Marcelo Odebrecht, incluindo aí muita informação dessa gente que participou ativamente desse esquema que saqueou o nosso Brasil. Um esquema que não é só investigado aqui no Brasil, um esquema que é investigado também aí nos Estados Unidos, porque muitos empresários, né, muitas pessoas investiram em ações da Petrobras e foram lesados, né? Muitos americanos e pessoas de outros cantos do mundo investiram na Petrobras e foram roubados, assim como o próprio Brasil foi roubado e como gente que investiu na Petrobras foi roubada. Eu fui roubada, né? Qualquer um que tivesse ação da Petrobras, e eu tinha ações da Petrobras, foi roubado. E isso aconteceu aí com milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, e há uma investigação nos Estados Unidos. Não tem pra onde fugir, não tem pra onde fugir. O destino dessa gente que se envolveu nesse grande esquema de corrupção é a cadeia. Pra fechar, gente, você se lembra que essa semana eu trouxe pra você a informação de que o chefão do MTST, o Guilherme Boulos, aquele incendiário, né? Aquele que ameaçou invadir o Congresso Nacional, invadir e acampar nos gabinetes dos deputados caso ele aprovasse o processo de impeachment, eles aprovassem o processo de impeachment, aquele que manipula uma massa de manobra, aquele que vive às custas da miséria alheia. Pois bem, ele foi preso, você se lembra, essa semana eu contei pra você, numa desocupação, ele jogou um rojão na polícia, explodiu um rojão, o policial ficou ferido, foi preso, ficou um tempinho preso,
preso, mas no Brasil uma beleza, né? O camarada abre fogo contra a polícia e é solto. Pois é. De novo, eu gosto muito de usar os exemplos. Já imaginou aí nos Estados Unidos? Já imaginou se algum arruaceiro resolve pegar um fogo de artifício, um rojão, qualquer coisa que seja, né, e lançar contra um policial? O que vai acontecer? Vai direto pra cadeia. Vai direto pra cadeia. Né? Sem nenhum tipo de escala, direto para cadeia. Pois o Boulos foi preso, ficou ali umas horinhas atrás das grades, deu uma coletiva e já está livre de novo para aterrorizar, comandando o Exército Vermelho dele. Pois muito bem, hoje ele comandou lá o Exército. Alguns são idiotas úteis, outros são muito mal intencionados e outros são miseráveis explorados por esse Boulos. Ele comandou uma invasão na Companhia de Desenvolvimento Habitacional aqui de São Paulo, né? Tá cheio de gente lá, na maior arruaça, e dizendo o seguinte: a gente só sai daqui depois que negociar com as autoridades. Mais ou menos como o pessoal lá de Alcaçuz está fazendo. A gente só para a rebelião quando negociar com as autoridades. Qualquer semelhança? Talvez seja mera coincidência. Talvez não. Olá pessoal, está confirmado, conforme você viu aqui na minha página, Teori Zavascki está morto. Ele morreu em um acidente de avião um pouco mais cedo, um avião pequeno, em que estavam 4 passageiros. O avião estava em Paraty, no Rio de Janeiro, estava sobrevoando Paraty, no Rio de Janeiro. A queda aconteceu e o Corpo de Bombeiros informou há pouco, confirmou há pouco a suspeita, porque o nome dele estava na lista dos passageiros, mas confirmou aí a suspeita de que, de fato, Teori Zavascki, o relator da Lava Jato no STF, morreu nesse acidente de avião. É claro que, num primeiro momento, a população brasileira para e pensa, né? Será uma tragédia? Será uma coincidência? Será algum tipo de boicote? O Teori Zavascki acaba sendo vítima desse suposto acidente a poucos dias de homologar a maior delação do mundo, também chamada a delação do fim do mundo, a delação da Odebrecht. A delação que envolve não só Marcelo Odebrecht, como todos os executivos, os comparsas que estiveram junto com esta grande empresa que ajudou a comandar, junto com o governo do PT e seus aliados, o maior esquema de corrupção da história do mundo. A delação que estava chacoalhando não só aqueles que deixaram o governo passado, mas praticamente aí todos os partidos, né? A grande maioria dos políticos. E aí, eu relembro para você alguns casos que ficaram mal explicados na nossa história recente de tragédias envolvendo quedas de aeronaves. Nós tivemos aí a queda da aeronave de Eduardo Campos em plena época de campanha. Depois apareceram algumas denúncias envolvendo Eduardo Campos que aqueles que são mais próximas juram por Deus e todos os santos que são denúncias plantadas. Armação. Até hoje, a queda do avião que matou o Eduardo Campos é muito, mas muito mal explicada. Fontes da época que investigaram o acidente também juram por Deus e todos os santos que a cena do acidente ou do crime, né, depende do ponto de vista da investigação, foi mexida, né, foi adulterada, e por isso a dificuldade da conclusão. Houve também a queda do avião em que acionistas do Bradesco estavam, e agora a queda deste avião, o avião do Emiliano, do grupo de hotéis Emiliano, em que estava Teori Zavascki. 4 pessoas estavam lá, 3 pessoas já tiveram morte confirmada, a 4ª pessoa estaria gravemente ferida, né? Pode ter uma mudança nisso a qualquer momento, né? E fica a pergunta, e a Lava Jato? Né? São coincidências? Claro que ninguém pode afirmar nada, ninguém pode acusar ninguém de nada, mas todos nós podemos perguntar e podemos desconfiar. Todos nós colocamos uma pulga do tamanho de um elefante atrás da orelha. Teori Zavascki está longe de ser um ministro, né, com o trabalho 100% ideal, impecável. Muitas vezes ele agiu, na visão de alguns colunistas de política, nessa inclusive que vos falo, de forma a retardar os processos de investigação da Lava Jato. Mas uma coisa ninguém pode negar: Teori Zavascki era um dos que mais sabiam
se não o que mais sabia dentro do Supremo. Teori Zavascki era o homem que mais tinha informações. Teori Zavascki, né, era um banco de informações da Lava Jato, do Petrolão ambulante. E Teori Zavascki tinha a caneta na mão para homologar a delação da Odebrecht.